Fala pessoal, tudo bom? Rogério Napoleão falando e esse aqui é mais um vídeo do nosso curso de HTML, CSS e JavaScript, no qual a gente já passou a parte de HTML, então se você tem interesse pode ver aqui na playlist ou no nosso canal. E nessa aula a gente começa a trabalhar o CSS na prática. E eu vou focar nessa aula, tá? No CSS inline, tá? Isso porque eu tenho três maneiras de usar um CSS: inline, interno ou externo. Na aula de hoje, nós vamos entender o que é o CSS inline. Então, vamos para a prática. Tá? Aqui é a minha página, no qual a gente já fez nas aulas anteriores. Então, reparem que na minha página inicial, por exemplo, né, eu tenho um atributo aqui no HTML que eu defino a cor de fundo, que é origin. Isso aqui não é uma boa prática de se utilizar, né? Ou seja, ter configurações gráficas, né, dentro de tags HTML. Isso não é uma boa prática. O correto para fazer isso é utilizando o CSS. Por quê? O CSS é um mecanismo de estilização do HTML. Então, com os estilos que eu consigo aplicar em cima do HTML, eu vou conseguir definir cores, tamanho de fonte, alinhamento de campos, alinhamento de textos, tá? Posicionamento de imagens. Então, com uma porção de configurações que eu vou montando a estilização do meu site, eu vou dando cara ao design do meu site. Então, para a gente fazer de forma correta, eu vou apagar esse atributo aqui que está na tag body do HTML e ele vai praticamente ficar assim, né? Branco, porque é o HTML puro, tá? E agora nós vamos começar a aplicar o CSS neste HTML. A primeira forma que nós podemos aplicar um CSS é com um CSS inline. Tá, mas o que seria esse inline? É um atributo que eu jogo na tag, o atributo style que eu jogo na tag, e a partir daí eu consigo declarar um comando, uma propriedade CSS. Então, as propriedades CSS aqui são várias, nós vamos ver no decorrer das nossas aulas, né? Então, primeiro vamos aprender como vincular um CSS. A primeira forma é aqui, via inline, né? Na linha da tag, por isso que inline, né? Na própria linha da tag eu consigo jogar uma propriedade. Existe uma propriedade que é background color, onde eu consigo definir uma cor de fundo para determinado componente. Então eu vou definir aqui background color, vou jogar blue aqui, vou jogar. Essa cor eu estou jogando fixa, mas depois tem um mecanismo mais eficiente de definir cor, tá? Eu não vou explicar aqui agora, eu vou deixar para fazer uma aula só explicando sobre cores para vocês entenderem o mecanismo, como funciona a cor aqui no HTML, tá? Então aqui eu acabei de aplicar um CSS inline, ou seja, um CSS na linha, na tag body, tá? Utilizando o atributo style, e vejam só como é a sintaxe do HTML. Entre aspas, eu coloco primeiro o nome do atributo que eu quero prover na tag, né? E depois o valor, tá? O valor ele finaliza com ponto e vírgula, porque o ponto e vírgula aqui me possibilitaria utilizar um outro atributo, tá? Mas antes disso, vamos ver o resultado, de como ficou esse CSS inline aqui, tá? Deixa eu salvar esse cara aqui e abrir o browser e carregar. Ó, vejam só, então agora, através do atributo CSS, eu acabei jogando esta cor de fundo azul aqui, tá? Reparem que eu não usei mais aquele bgcolor, porque aquilo ali é um comando HTML que não se utiliza, né? Não se utiliza mais. Aquilo ali era feito quando não existia o CSS. Depois que o CSS existiu, né, a gente começa a aplicar essa estilização com o CSS. A primeira forma é essa aqui, inline. Ah, eu poderia, por exemplo, essa Olá Mundo, eu estou achando o tamanho da fonte pequena. Não tem problema, eu posso vir aqui na tag também H1 que eu defini, abrir o atributo style e eu poderia, por exemplo, usar fonte size 100 pixel, tá? Então, o px aqui é uma unidade de medida que nós temos aqui na web, na HTML. Depois eu separo uma aula só para falar de cores e tamanhos aqui que se usam, tá bom? Mas, então, um outro atributo inline, style, dizendo que o tamanho da fonte dessa tag eu quero que seja de 100 pixels. Vamos salvar esse cara aqui e vamos ver como é que vai ficar. Vou salvar esse cara aqui.
Ó, ficou gigantesco, porque eu botei a 100 pixels. Só que agora vamos supor que eu não gostei que o título ficasse na esquerda, eu quero que ele fique centralizado. Com CSS eu também consigo organizar este mecanismo, tá? E o CSS aqui, como HTML, como qualquer coisa da programação no geral, eu tenho várias formas de fazer a mesma coisa. Então eu poderia, por exemplo, centralizar esse título aqui, ó, jogando uma tag div, né, como eu botando aqui um divisor para esse segmento aqui, tá? E eu posso dizer, por exemplo, assim, ó, que o tamanho dessa divisão que eu estou botando aqui, ó, via CSS inline, vai ter o tamanho de 100% da nossa tela. Então ele vai ocupar o tamanho de 100%. Claro que visualmente não vai ter nenhuma diferença. Por quê? Porque o div por si só, ele ocupa o espaço, mas como não tem nada ali dentro, né, ele não tem nenhuma diferença visual, tá? Mas se eu complemento com outro atributo aqui, que se chama textAlign, igual center, agora eu vou dizer que tudo que está dentro desse div vai ter um alinhamento centralizado e o tamanho dele é de 100%, tá? Então, se eu for atualizar agora o meu mecanismo, ele acabou que centralizou o título. Então vejam, com o CSS eu aumentei a fonte, troquei a cor de fundo e ainda centralizei um texto. Teria outras formas de centralizar o texto também, tá? Mas não vem ao caso nessa primeira aula. Então, o que nós temos que entender é que nós utilizamos o CSS para estilização da página, com isso eu consigo aplicar cores diferentes, tamanhos de fontes, posicionamento e uma porção de características de propriedades que a gente vai ver no decorrer dessas próximas aulas, tá? E nós temos 3 formas de vincular o CSS. É inline, essa é a primeira que viu, e nos próximos vídeos nós vamos ver a forma interna e depois a forma externa, tá? Um detalhe do inline, tá? Que é o seguinte, eu tenho que declarar para cada tag, né? Para cada tag. Então, essa div da linha 8 não vai ter a mesma característica da linha 18. Por quê? Porque eu vou ter que repetir, né, as características caso eu quisesse ter o mesmo comportamento. Então vamos supor que eu altere um e queira alterar todos. Com o CSS Inline teria uma limitação, porque eu teria que ir tag por tag para estar alterando, né? Então o CSS Inline tem as suas particularidades também. E na ordem de priorização, o CSS Inline é o que sobrescreve qualquer outra atribuição. Então ele é o mais, vamos dizer assim, o mais prioritário. Por quê? O browser vai lendo o HTML, né? O browser vai lendo, lê essa linha, lê essa linha, lê essa linha, lê os possíveis CSS que tem no outro formato, e o último que ele lê é o que prevalece. Então o CSS inline sempre vai ser o último que ele vai ler, e ele sempre vai ter prioridade. Então vamos supor que tem uma outra propriedade de CSS definindo que a cor de fundo é laranja, mas na linha está azul. Ele vai acabar renderizando o azul, porque ele é o último que aparece, tá? Nos outros vídeos a gente também vai ver isso na prática, mas na aula de hoje seria isso, tá? CSS inline, aplicando na tag, vimos algumas propriedades e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.